presentes e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para poder mostrar nossas ações e esclarecer algumas dúvidas que, porventura, os nossos amigos vereadores têm. Estamos aqui, nós vamos iniciar com a apresentação de algumas ações que já fizemos e, em seguida, estamos abertos a qualquer esclarecimento por parte dos vereadores. Quero convidar meu amigo Hinaldo para iniciar as apresentações e, logo em seguida, estamos à disposição. Boa noite a todos. Boa noite. Com a permissão de Deus e o focamento de todos. Vamos usar o microfone. Pode sair ali. Vamos sair. Qualquer coisa. Fica sempre. Qualquer coisa está aí. Está lá em cima. Bota aí na cadeira lá. Senta aí. Senta na cadeira. Desligar. Oi, isso aí, vamos lá. Bem, amigos e senhores vereadores, a Secretaria de Saúde, ela foi enganchada nessa gestão, com a gestão na saúde, na gestão de choque, pela necessidade de fazer um atendimento de uma demanda reprimida. As ações e projetos. A Secretaria de Saúde de Conde encontrou 9 unidades de saúde da família em situações precárias, sempre necessárias medidas urgentes de reformas e ações de saúde para melhorar a qualidade dos serviços e diminuir a espera na assistência de saúde aos condenses. Então, essa foi a nossa primeira preocupação, tendo em vista que os PSF são exatamente a porta de entrada da saúde no atendimento e na assistência. Fizemos a nossa primeira reforma em Jacumã. Eu não vou mostrar as fotos de antes, porque eu acho que não vai interessar os senhores, porque acredito que os vereadores já antes, quando começaram sua campanha, todos saíram porta em porta e visitaram as unidades de saúde para poder indagar o porquê não a saúde se encontrar naquele momento, naquela situação. Vamos mostrar assim, olhar para trás, mostrar o hoje. Isso aí é o PSF de Conceição, que conhecia ontem. A situação hoje está bem melhor. Nossa Senhora das Neves. Mata da Chica. Infelizmente, Mata da Chica é a unidade onde ela fica totalmente fora dos padrões, que nem eu disse ao meu amigo secretário Francimar, que aquela unidade, desde o princípio, era para ter passado o trator por cima. E, infelizmente, não é possível, mas acredito aos senhores que o secretário, juntamente com a minha pessoa aqui, temos projeto para isso e vamos chegar lá até terminar nosso mandato, se assim Deus permitir. A última unidade agora reformada foi a unidade de saúde da família de Mituaçu. Acredito que alguns vereadores já visitaram e viram como ficou realmente bom. Bem, aí nós fizemos aquisições de nossas ambulâncias, tendo em vista que as anteriores não davam condições para transporte de paciente. Tá? Então são todas as ambulâncias de 2013 e 2014, adquirida com recurso do PEMAC, né, e FAEP, não é isso, secretário? E também adquirida com recurso próprio do Tesouro. Aí eu vou entrar na resolução ao qual nós fomos convidados aqui, e o vereador Sanderson e o vereador Reinaldo, ele nos convidou a explicar exatamente a situação do caso do SAMU. Bem, o SAMU, ele está aqui desde 2005, se eu não me engano, e se vocês já de discordar, que falem se é 2005 ou não, que esse SAMU está aqui. Então, desde 2005, a resolução do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem,
de número 375/2011, a resolução diz o seguinte: a assistência de enfermagem em qualquer tipo de unidade móvel, terrestre, aérea ou marítima, destinada ao atendimento pré-hospitalar e interhospitalar em situação de risco, conhecido ou desconhecido, somente deverá ser desenvolvida na presença do enfermeiro. Quando eles falam na questão do atendimento pré-hospitalar, é no atendimento de socorro. Quando ele fala no atendimento interhospitalar, é na transferência de hospital para hospital. Então, senhores, no artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, mas ela foi alterada, essa data não passará em 2011, ela em 2011 passa a vigorar, mas com a resolução 379 de 2011, ainda no mesmo ano, ela passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2012. Então, senhores vereadores, ao qual nos convidou a estar aqui, eu quero dizer aos senhores que o SAMU, ele estava fora da sua resolução, fora dos seus parâmetros, desde 2011. Como era a preocupação da Secretaria de Saúde, ao qual falei no início, primeiramente, a atenção básica, que é a porta de entrada, é o carro-chefe das ações de saúde do município de Conde, ou de toda cidade, ou de todo estado do Brasil. Nos preocupamos, primeiramente, em reformar essas unidades que estavam em situação precária, para que os profissionais pudessem trabalhar e aí também dar dignidade aos transeuntes, ou aquelas pessoas que iam se servir dos nossos atendimentos. Então, senhores vereadores, o SAMU estava fora, como se diz, fora da lei, fora do regulamento, desde 2011. Foi dado mais um ano, passou a vigorar 1º de 2012, então desde 2012 o SAMU estava fora da lei e fora do regulamento, e a responsabilidade maior era da gestão, em fazer com que o SAMU, hoje, ele não fosse interditado. Ele foi interditado simplesmente por isso, porque faltava uma equipe onde era para existir na unidade do SAMU, para o atendimento pré-hospitalar, onde existia técnico de enfermagem e motorista, que é o condutor. A resolução, ela diz que é para existir desde 2011, renovada a resolução 379, a partir de 1º de janeiro de 2012, era para existir enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor. Então, essa foi a principal situação ao qual a nossa VTR SAMU foi interditada. Bem, segundo o presidente do Corém, ele nunca viu em toda a sua história uma desinterditação tão rápida como aconteceu em menos de 48 horas. Nosso amigo Dr. Francimar e a nossa pessoa aqui que deu para os senhores, o que tiver fora da lei, entrará na lei. Porque trabalhar com vida é trabalhar com responsabilidade, e trabalhar com responsabilidade é dar dignidade ao povo tão carente que é o povo condense. Então, de imediato, isso foi no sábado que foi interditado. Eu até indaguei ao senhor presidente do Conselho Regional de Enfermagem, por quê? Por que interditar exatamente no sábado, onde se poderia ser uma segunda-feira, e eu garanto aos senhores que na segunda-feira mesmo estaria desinterditado, porque nós temos responsabilidade com a população do Conde, e está aí à frente, que é o meu amigo, Dr. Francimar, e nós temos compromisso com esse povo. Só não foi interditado no mesmo dia, porque era final de semana e não tinha como a gente ainda correr e resolver a situação. Então, na segunda-feira, de imediato, fomos até o Corém, junto com o presidente, junto com o nosso procurador Carlos Magno, o nosso amigo Dr. Francimar, secretário de Saúde,
e as enfermeiras responsáveis, coordenação pela SAMU, que é a Rebeca, e a enfermeira pela unidade, que é a Araci. Chegando lá, fizemos o termo de conduta e de responsabilidade, e aí consertamos o que estava errado, e o SAMU voltou em menos de 48 horas. Simplesmente por isso. Só uma pergunta. A gente que acompanha a gestão da nossa prefeita, a gente observa que nos primeiros meses foram feitas muitas contratações. É pouco notório, todo mundo sabe que foi onerado a folha, foi até contratado além do que poderia se contratar. Isso é fato. Aí, diante de tanta contratação, a falta de preocupação de colocar logo um enfermeiro para não correr o risco. Não só para não cair na penalidade da lei, mas para observar que nosso município é um município que tem um grande potencial turístico. O fluxo na PD 0018 é muito grande, ocorrem muitos acidentes. Então é muito interessante uma unidade preparada para atender. Eu mesmo cheguei até a presenciar acidentes com vítimas fatais, outros deixando pessoas machucadas, com precisando de um atendimento muito preparado para aquela ocasião. Então, eu não posso deixar de parabenizar a forma de vocês correrem atrás para reverter um problema, tá? Parabéns por esse lado. Agora, fico preocupado quando você tem notícia de uma unidade que não estava preparada pela regulamentação que se exigia. Se por essas 48 horas que foi interditado, se houve alguma outra conotação, não cabe a mim julgar, não estou para julgar esse mérito, mas também parabenizo pela ação, pela buscar de volta o SAMU para a cidade do Conde, porque de fato, nós estamos entrando agora no momento de alta turística, de um movimento que vai na cidade, como o senhor bem sabe. Então seria muito interessante a gente contar com o trabalho e melhorando ainda, fico feliz de saber que melhorou. Agora não poderia deixar de convidá-los para tirar essa dúvida, para saber o que está acontecendo. Eu até fico feliz por já estar aqui com um problema solucionado. Só tenho a parabenizar nesse sentido. Tem outras críticas a fazer, mas nesse ponto aqui eu parabenizo pelo trabalho e só fico preocupado na questão de tantas contratações e não ter feito o contrato de um enfermeiro, que até nossa cidade tem enfermeiro preparado para assumir esse cargo. No mais, por enquanto, só essa observação. Obrigado. Vereador Santos, só para esclarecimento, nós aproveitamos a oportunidade, o fato, e já fomos mais à frente. Não só colocamos enfermeiro na unidade do SAMU, mas em todas as nossas unidades, todas as nossas ambulâncias. Então, nossas ambulâncias hoje, ela só faz transporte de paciente com enfermeiro. Então, a gente já deu um passo à frente para que a gente não fosse mais cobrado em cima dessa nossa falha. O meu amigo Hinaldo também, talvez vá dizer ainda, também a nossa ambulância, que é de responsabilidade de João Pessoa, ela também estava sem o alvará de funcionamento da vigilância sanitária que é obrigatória. Então, isso a gente já tinha cobrado ao SAMU, e imediato também eles tomaram providência, não só o nosso, mas como todos. Toda a parte de regulação de João Pessoa, eles já tomaram providência imediata nisso aí. Só uma pergunta, doutor, se o senhor está aqui na tribuna, em visita ao nossa policlínica, que constatei, eu mesmo vi, nas macas, TNT para forrar. Perguntei o que estava acontecendo, disse, não, é porque a gente usa aqui e tal, mas em outros hospitais, fugindo um pouquinho, me perdoe, eu ia chegar lá, mas aproveitando o secretário na tribuna, eu não vi ainda o uso de TNT, só aqui no Conde. Parabéns, nós temos lençóis lá à disposição de todas as unidades, não só a policlínica, mas de todos eles. Inclusive, até no número que a gente tem de reserva. Muitas vezes, quando chega um paciente com que a gente tem pacientes ali com desinterias, essas coisas, então, muitas vezes os enfermeiros usam o TNT. Doutor, me perdoe a franqueza, mas eu já estive lá mais de uma vez, das vezes que eu encontrei, só vi TNT forrado, porque eu até estava com minha filha adoentada à noite, altas horas da noite, eu levei até o posto, inclusive liguei para meu amigo, e lá encontrei TNT
forrado. Foi ter fotografia. Se você for agora lá, eu vou lhe mostrar dentro do meu gabinete, tem lá sacos Tem que exigir mais dos funcionários que só usar aquilo ali em casos específicos. Agora eles estão usando A tapete gente, usado. nós orientamos, mas infelizmente a gente, muitas vezes o enfermeiro acha melhor, profissional, não é nem enfermeiro, muitas vezes acha melhor do que lavar um lençol. Porque às vezes o paciente chega, a gente é obrigado a mudar o lençol. Eu peço ao secretário, Imediatamente a gente vai volver isso aí. para ele ver esse caso, porque de fato só no ponto que eu encontrei. Fotografia, né? Infelizmente, não tinha lençol na hora que foi lá, ela falou que não tinha. Que não tinha lençol. Prossiga, Hidalgo. Sim, pois não. Como secretário, senhor presidente, quando ele tocou no assunto da certidão da Anvisa, do Alvará, então, não só a VTR do Conde, do SAMU, mas como todas as grandes João Pessoa estavam sem essa certidão. Então, isso aí, nós provocamos com que todas realmente dessem entrada e recebemos a certidão. Agora, respondidas as perguntas. Presente na galeria. Boa noite a todos. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala de hoje falando sobre o DR. O DR é a questão do nosso amigo Santos. Eu quero parabenizar ele nessa questão dessas lombadas que ele conseguiu autorização e, se for possível, vereador, o senhor escrever também o seu requerimento. Com isso, mostra também o seu trabalho e mostra a dedicação do seu trabalho ao nosso município. Senhor presidente, quero falar também sobre o binário de Jacumã, que estão recapeando aquela parte ali ao redor do portal para terminar a conclusão do binário. Estão fazendo ali um recapeamento, tapando os buracos. Temos que elogiar o que está sendo feito. A consultora que está fazendo a obra diz que tem um prazo de entrega para fazer a inauguração, se não me engano, mês que vem. O governador quer fazer a inauguração do binário e com isso quem vai ganhar a população não só do município, mas todos os turistas que nos visitam. Falar também sobre o secretário de saúde que esteve aqui nessa casa, o secretário Francimar. Sempre elogiei o trabalho dele, sempre admirei a maneira dele trabalhar. Não foge da maneira e das críticas que é feita, sempre crítica a ele, sempre ele, essas críticas se tornam construtivas, porque ele vai atrás das soluções, dos problemas, e da maneira que ele atende não só a mim, eu acredito que a todos os vereadores quando chega lá, tratamento igual, não só para nós, mas eu acredito para toda a população do nosso município, que procura aquela secretaria, é sempre bem atendido pelo secretário de saúde. Nós temos que elogiar ele no trabalho que ele faz e quero parabenizar ele pela volta do SAMU tão rápido, da maneira que conseguiu. E também sobre a questão do PSF de Jacumã, que eu pensei que ia ser uma ampliação do PSF, mas como ele explicou aqui, que vai ser uma mini UPA. E com isso quem vai ganhar também é os turistas ali que frequentam ali Jacumã. Como ele disse, poderá ser 24 horas, tomara que consiga junto ao Ministério da Saúde essa implantação de 24 horas de lá. Vai ser um benefício para todos nós que moramos em Jacumã, mas também para a população que nos visita. Quero falar, senhor presidente, eu quero pedir também sua permissão, que a nossa secretária não se faz presente, mas eu vou falar aqui verbalmente. Estou convidando a essa casa na semana que vem o senhor Rosenberg Dias da Silva. Ele é dos Correios do Cristo Redentor. Foi uma denúncia que foi feita junto aos Correios em Brasília, na ouvidoria de Brasília, e também nos Correios aqui do Cristo Redentor, sobre a questão que eles não estão entregando cartas, correspondências nas nossas residências na parte de Jacumã. Aqui no centro do Conde já tem um carteiro que faz o trabalho. Os Correios alegam
que o problema é porque a prefeitura não colocou as placas. Diz que as placas têm que ser colocadas. E alega também, diz que não tem, as ruas não são denominadas. Eu peguei aquele projeto que saiu do gabinete do vereador Edinaldo, com aquele CD, levei lá aos Correios e fiz uma reclamação também. E esse senhor Rosemary Dias esteve no local, fez a visita em loco. Eu falei com o chefe de gabinete anterior, que era eu estava tentando marcar uma reunião com ele, mas eu saí da pasta, e conversei com o Vandergi, o novo chefe de gabinete, e estou pedindo ao presidente autorização para que na próxima sessão eu vou convidar o senhor Rosemary Dias e o chefe de gabinete Vandergi, que possa vir a essa casa. Peça ao gabinete para mandar uma pessoa da prefeitura, que a gente procura o setor específico para debate com ele. Com certeza, aí no caso seria interessante, eu vou pedir, eu vou conversar com o Vandergi, que possa fazer isso, porque nós vamos confrontar a Câmara dos Vereadores com Correios e Prefeituras. Vamos ver se a gente arruma uma solução para Jacumã, para essa questão, porque eles já estão entregando aqui no Conde, mas não querem fazer esse trabalho em Jacumã, e a gente vê a melhor maneira que possa beneficiar aquela população que mora ali em Jacumã também. E eu quero pedir a sua permissão, presidente, para convidar ele para na próxima sessão ele ter um espaço aqui nessa casa, para que a gente possa fazer esse debate entre Câmara Municipal, Prefeitura e Correios, para a gente achar uma solução. Senhor vereador, pode fazer o... Dizer que essa lei, tenho fé em Deus, segundo o nosso trabalho, que a prefeita, em sua sã consciência, vai trazer isso para se tornar realidade na cidade do Conde, para dar mais transparência, pessoas que tenham um nome comprometido com a justiça, não possam exercer nenhum tipo de função de cargos públicos, como nós, vereadores, hoje, para estar candidato e chegar a ser eleito, precisamos estar com a ficha limpa, que eles também possam ser contratados apenas com a ficha limpa. Comentar essa lombada aqui, que nós estamos pedindo, trabalhando por ela, lutando para ela chegar à cidade do Conde, né, Luzmar? A lombada do Conde, ladeira, evitar acidente, a gente está brigando para ela chegar. Se Deus quiser, vai vir. Isso aí, competência, acredito que por ser interesse urbano, como já falei que desde o começo, é da prefeitura, apesar de ser do Estado, mas é um equipamento que está instalado dentro da cidade, está no peito urbano, é uma providência que deveria ser tomada, mas agora, com os esforços de particulares, com a autorização do Estado, eu acredito que ela vai sair, para que não venha mais acontecer como o senhor presidente viu, que eu também já presenciei acidentes, que possa isso não acontecer mais na cidade. E também fazer um breve comentário do meu partido, que me repudiou, me mandou uma carta pública. Eu acredito que por ser uma coisa particular, não se trouxesse essa casa, não tivesse para ser lida aqui na casa, eu acho que isso aí incorre até uma falta de respeito muito grave, muito grande. Não estou encontrando espaço no meu partido, que eu estou afiliado hoje, eu fui eleito. Não falo isso com soberba, mas digo, mais votado do partido, tive esse prazer, Papai do Céu permitiu, os amigos me deram essa oportunidade. Não encontro, presidente, espaço no meu partido. Houve reuniões, eu fazia parte do diretório, fizeram um novo diretório, nem me convidaram, na qualidade de vereador da cidade, mais votado do partido, dentro desse diretório, nem me convidar, colocar um edital aqui na Câmara, isso é de praxe, se fazer. Então, só reuniões estão sendo feitas, escolhendo pessoas, excluindo pessoas. Vejam, o meu espaço está comprometido no partido. Estou até sem conseguir respirar. Ameaças que vêm dos corredores, que não são homens dignos de chegar a pessoa e falar frente a frente. Porque para falar frente a frente comigo, o cara tem que ser homem. E se ele não for, ele vai sofrer as devidas consequências das suas atos, das suas falas. Porque não dou cabimento a todo tipo de gente. A minha vida é pautada numa realidade, a minha vida é pautada dentro de trabalho. Eu não tenho meu passado sujo, nem jogo sujo com ninguém. Eu sempre jogo limpo. A meu jogo é as claras, e paga até alto o preço por isso, por ser verdadeiro e falar aquilo que deve ser falado. Agora, aceitar a ameaça de maneira nenhuma. Medo eu tenho é dos castigos de Deus.
mas do restante não. Lamento muito o espaço ser reduzido, lamento muito os comentários de corredores, a falta de propriedade de chegar até a pessoa e falar o que está sentindo, falar o que está acontecendo, chamar para uma conversa. Isso não está existindo. Estou sendo prejudicado, estou realmente sem espaço no partido, mas o futuro a Deus pertence. São coisas corriqueiras da vida, acontece. Estou aqui para batalhar e superar todos os obstáculos e dizer a esses povos que não querem ouvir por conta, a esses povos que não têm competência em falar, a esses povos que não têm nem propriedade de chegar uma pessoa e falar o que está sentindo, que eu não tenho medo deles. Eu tenho satisfação a dar a Deus e ao povo do conto, mas a vocês não. Respeito as leis, respeito os estatutos, respeito as pessoas e exijo o respeito delas. Essa falta de respeito de chegar e mandar aqui fazer esse espiaquinho, bobo, besta, achando que eu vou chegar aqui e usando a palavra para ninguém mais ninguém, não. Voltou para me defender. E só exijo respeito. Então, senhor presidente, isso aqui é um breve desabafo. Gostaria de não estar fazendo esse desabafo hoje. Eu, sinceramente, não esperava que hoje, não sei se vocês lembram, está fazendo um ano que nós fomos eleitos. Hoje está fazendo um ano que ele estava comemorando na praça pública e nós fomos eleitos. Hoje, nesse exato dia, tinha muita gente vibrando com vocês e outros chorando quando ele conseguiu chegar lá. Então é um dia de se pensar. Hoje, quando eu comecei o dia, eu comecei a imaginar e pensar da responsabilidade do compromisso que nós assumimos, que não é pequeno. Infelizmente, o vereador não tem orçamento para trabalhar. Infelizmente, o vereador, hoje eu trago aqui uma indicação de lei, mas não posso ter um projeto de lei para que se faça cumprir dentro da cidade, tem que passar por uma sanção da prefeita. Então, existem limitações. Eu ouvi, senhor presidente, muito comício eu dizer, você vai chegar e vai ver a dificuldade, não é tão fácil assim. De fato, não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que o maior desafio nosso é não se prostrar. Respeitar as hierarquias. Estou aqui para respeitar o poder executivo, nossa prefeita, que o povo deu o mandato a ela, então ela é nossa prefeita constitucional. Estou aqui para respeitar a todos. Agora também exijo respeito. Exijo respeito. Um ano hoje está fazendo. E desse um ano hoje eu chego aqui e recebo um comunicado. E nem a decência de chegar a mim antes de me falar, olha, vem cá para conversar, não existe. Lamento muito, mas acredito muito em Deus. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima do poder aquisitivo, ninguém está acima de Deus. Deus está acima de qualquer coisa, está acima de tudo, da direção da cidade, da direção desse país, do governo do Estado, de qualquer empresa privada, acima de qualquer coisa existe Deus. Então essas picuinhas, pré-menores, pessoas que querem denigrir imagem, querem distorcer aquele trabalho que você quer exercer com dignidade, com coragem, não vão conseguir, porque eu estou com Deus. Pode ter certeza disso, Deus está no meu coração. Não vou me intimidar com nada disso. É só um recado. Gostaria muito que esse recado ultrapassasse parede como está ultrapassando. Infelizmente, nem todo mundo tem o tempo de vir aqui acompanhar o trabalho dos vereadores, que é cansativo, você se manter acordado, manter aqui ouvindo. Tudo que nós estamos passando é complicado, mas hoje nós temos a internet que está facilitando esse trabalho. Amanhã, Wagner, em partes, vai colocar esse áudio na rua. Eu gostaria que fosse na íntegra, mas infelizmente eu sei. Está ao vivo agora com o mundo. Eu sei, mas nem todos quando tem a possibilidade de ter internet em casa. Os seus ouvintes da difusora são grandes, são um número bom. Bom fosse que amanhã fosse retransmitido na íntegra. Eu sei que existem limitações, porque o espaço dele não é tão grande para a gente, mas de toda forma, está aqui feito o desabafo, dizer que a luta continua, dizer que a minha coragem cada vez mais aumenta, essas perdas que chegam não me abalam em nada, pelo contrário, me estimulam a cada dia acordar e ver o que vocês fazem e buscar sempre melhorar algo e ser correto e leal a quem merece lealdade. Agradecer a presença do secretário que veio sacar a pedido desse grupo vereador para tirar algumas dúvidas, para somar com a gente. De fato, existem queixas que veio da população, como o nosso amigo ontem estava com a sua mãe no hospital e viu lá a situação que me deu um alerta para ir até lá, fui, já tinha ouvido falar, realmente está lá com TNT, é desumano você chegar e encontrar um leito com TNT. Espero que o secretário tome iniciativa, tome a devida providência.
o posto de saúde de Jacumã, que ele venha funcionar. É para isso que serve o trabalho do vereador, fiscalizar, acompanhar e somar com o executivo. E eu estou aqui para isso, não é para fazer oposição boa, não é para jogar pedra, é para somar. É esse o papel que eu busco desde o primeiro dia que entrei aqui. Então, só quero parabenizar o trabalho de todos que fizeram aqui hoje, a presença do secretário de saúde, e onde a gente teve aí muitas coisas esclarecidas a respeito da saúde, que peço que todos eles que têm a faixa de secretário tenham aí a coragem de vir justamente nessa casa esclarecer o trabalho que está à frente aí de cada uma parte como secretário, vir essa casa, que nem já veio aqui a secretária de turismo, né? A filha da prefeita esteve aqui também, já esclareceu, e agora o secretário de saúde. E aí foi muitas as perguntas, muitas coisas esclarecidas. É muito importante isso que a gente esteja atento e sabendo aí das coisas cobradas. Né? Quando eu falo muito que digo que o vereador é aquele para-choque do povo, porque todas as cobranças chegam primeiro ao vereador, e ali a gente tem que tomar as providências, ligar para um, ligar para outro, para poder começar a resolver as situações. Quando eu falei aqui com o secretário, e a respeito das demissões, do julgamento da folha, onde muitos da saúde que foi cortado, vereador Luiz, é verdade. Que nem da Provaga, aqui do Conde, de Guruji, Jacumã, muitas pessoas que moram realmente dentro do Conde, que moram dentro da localidade, que conhecem a realidade, conhecem os problemas da saúde, e muitas pessoas que trabalham a respeito da saúde, conhecem justamente muitas dessas tipos de natureza que acontece dentro do Conde. Há muitos desses que foi contratados, pessoas e que está aí à frente não conhece os problemas justamente do Conde. Aonde eu pedi aí que o secretário tenha esse pouco de paciência e resolva justamente essa situação. Mas já que ele deixou bem claro aqui que qualquer um de nós, vereadores, problema dessa natureza, procurar servir. Eu acho que eu vou aperrear um pouquinho agora e vou justamente dizer aí os pontos negativos que tem muitas das pessoas mesmo, porque justamente vem cobrar ao vereador. É muito interessante que todos eles tomem a pé o assunto a respeito disso aí. Mas foi muito importante. Mas desde já também quero parabenizar aí o trabalho dele à frente da saúde, né? Foi muito importante ele esclarecer isso aí, que deixou a gente a par de muita coisa a respeito da saúde. Parabenizo a prefeita junto, né, com o secretário, que aí correu atrás a tempo, e aí todos os requerimentos do vereador Santos, Naldo, até da humildade dele admitir que estava acontecendo algumas falhas, alguns erros, mas estava correndo para corrigir. Tem pessoas que não têm a humildade de assumir quando erra. Quando a pessoa tem a humildade de chegar e dizer, eu estou errado nisso aqui, estamos errados, mas vamos corrigir, eu acredito que já é o começo do acerto. Agora, quando a pessoa maquia as coisas, fica complicado. Então, realmente, nosso secretário é um secretário, como a gente fala, de altura. A gente não pode ter a irresponsabilidade de jogar pé em tudo. Tem coisa errada? Tem. Vamos batalhar para corrigir. Agora, ele está no caminho certo. E ter a humildade de entender que existem algumas falhas para ser corrigidas, eu acho que já é um ponto favorável a isso. Isso é muito interessante, vereador. Ele só deixou assim, um pouco de falta no ato da sua pergunta, né? Que falava sobre os empregos do Conde. Aí o vereador ele falou só ele só falou de uma pessoa só da pousada, ele esqueceu o Conde, esqueceu todo mundo, não foi só uma pessoa, foram várias, né? E não respondeu realmente como devido a sua pergunta. Mas eu fiquei atento, eu fiquei atento a respeito dessas perguntas. Como ele respondeu justamente o caso da pessoa da pousada, por exemplo, aonde a menina chegou e levou 100 pessoas que estavam pedindo para essa pessoa sair, de repente a mesma menina que estava trabalhando chegou e levou com 300.
Então ele ficou atento da solução, está tomando essas providências. Você repara que a denúncia existe, o pedido do povo existe, e aí eu falei as minhas perguntas, porque quando eu citei a pousada, citei o Conde, citei Coruji, citei Jacumã, eu digo nome por nome das pessoas, que foi justamente tirado. Agora, tirado das condições que, se for justamente para enxugar a folha, vai ver pessoas de João Pessoa a culpar o lugar dessas pessoas. Mas aí ele respondeu 2 casos interessantes, que foi a menina da pousada, que está votando, e uma médica aqui da pousada, quando o vereador lá esclareceu que justamente votou. Espero que lá, não só esse, que nem tem mais pessoas, por exemplo, aqui no Conde, que foi demitido nessas condições, Guruji, Jacumã, também teve dessas mesmas coisas que também veio me procurar, veio pedir um apoio, tudinho, e eu fiquei de tomar justamente as providências e ter o conhecimento a respeito disso. Por a sorte que tive, o secretário teve aqui hoje, fiz essas perguntas. Mas amanhã eu vou mais longe, Jontaí, vou ler uma carta branca, e qualquer situação dessa forma, a gente chegar a Jontaí e vou terminar justamente essas perguntas intercaladas para saber a respeito dessas perguntas. Melhor, vereador. Como o vereador falou, perguntou, mas ele falou aqui, vereador, não sei se você citou, ele disse, muitos foram demitidos, mas vão voltar. A partir, ele até comentou dessa forma, muitos foram demitidos, mas a partir do mês que vem, a gente está revendo até a questão do PSF, que ele disse que vai voltar a funcionar e vai voltar essas pessoas que foram demitidas, mas eles estão fazendo um planejamento para voltar a partir do mês que vem. Vamos dar um voto. Até agora já foram demitidas mais de 500 pessoas. Vamos botar todo mundo? Não, estamos facilitando esses nomes daqui do Conde. Essas pessoas do Conde que foi demitida, ele disse da questão da saúde, que é o secretário de saúde, é a pauta que a gente está discutindo. Ele disse que muitas pessoas vão voltar porque o PSF vai começar a reabrir, até porque ela admitiu aqui o erro, mas disse que a partir não sei se foi a resposta que ele deu ao vereador Francisco, disse que está fazendo um planejamento e vai voltar a partir do mês que vem, se eu não me engano. Com todo respeito, Papai Noel também vai dar presente das crianças agora, Natal. Essa história que todo mundo vai votar. Não, eu estou falando sobre o PSF. Ele falou. A questão do PSF e essas pessoas da saúde, vereador. O Reinaldo colocou bem correto aqui, que realmente a demissão está acontecendo e uma das pedreiras tem mais gente de fora da saúde. Nós estamos levantando a questão da saúde, a questão da saúde. O que foi levantado, a questão do PSF, ele disse que vamos dar um voto de confiança. Acredito que, como ele resolveu as outras questões, vamos ver se resolve essa questão do PSF, voltar essas pessoas. E como ele mesmo disse aqui, esses 2 casos dessas pessoas, que essa menina da pousada é o seu caso, que ele entrou de licença maternidade, eu levei até esse caso a prefeita, ela entrou de licença maternidade, estava uma pessoa no lugar dela, quando ela retornou para voltar para o seu carro, a pessoa que estava lá continuou, que foi que bolou esse abaixo-assinado com 100 pessoas para tirar ela do caso, do lugar dela. Mas ele disse que já está resolvido, vai resolver a volta dela, e vamos dar um voto de confiança a ele, que teve coragem de vir nessa casa, parabenizar ele por isso. Obrigado, vereador. Mas é muito interessante a respeito dessa pergunta que eu fiz aí. É muito bom o cara chegar aqui e só ter elogio. Mas a gente está na rua, a gente está em cada localidade representando o nosso povo, e a pessoa chega nas casas justamente procurando a gente, cobrando justamente essas ações que a gente está ali. E eu vou ser o seguinte, quando eu tenho o que dizer, independente do que seja, eu estou ali para dizer justamente a verdade, porque o povo, quando vota na gente, vota confiando e vota justamente cobrando e confiando nas pessoas que estão ali justamente, independente da situação. Boa noite a todos. Em nome do meu Partido dos Trabalhadores, eu saúdo do meu companheiro Nelson, que pela primeira vez eu prestigiar os trabalhos da casa. E a todos os presentes, é uma honra para mim ter o companheiro aqui do meu lado. Então, eu quero apenas começar a falar sobre a vida de Francimar na Câmara, parabenizá-lo, né, por ter vindo aqui, ter humildade, ter hombridade de explicar as deficiências da sua atuação e também os méritos que ele merece, algumas coisas que ele construiu, que ele está construindo.
Mas uma comunidade ficar 15 dias sem médico, eu acho que hoje em dia é inadmissível numa cidade. Não tem explicação que possa chegar a um fundamento desse. Então eu acho que no momento que estamos hoje, no país, na Paraíba, no Conde, não podemos admitir que uma comunidade fique 15 dias sem ter um médico. Uma comunidade como a Mata da Chica, que tem vários moradores, agricultores. Então eu espero que isso não aconteça mais na nossa comunidade. Imagina um filho da terra, imagina um pai de família levando um filho para o médico, e lá eles não estavam encaminhando para outro setor, infelizmente. Não encaminhavam ninguém. Ficavam 2 enfermeiras e não encaminhava ninguém. Você tinha que esperar voltar o médico lá. Então, 15 dias, você ia para onde? Consegue uma parte? Por isso que a presidente Dilma mandou buscar os bolivianos, os médicos bolivianos. O PT vamos agradecer a presidente também, por isso que conseguiu esses médicos de fora para fazer o trabalho no nosso Brasil, viu? E até o médico que vai falar hoje, até amanhã, o Francimar falou que é dos mais médicos, né? Não é da Bolívia não, mas é de Minas Gerais. Né? Então, parabéns à Dilma, que continue trabalhando, né? Para o nosso Brasil, que realmente precisa. Acho que a saúde não pode brincar com a saúde. Saúde e educação é primordial, né, presidente? Todos nós sabemos disso. E como também o PSF de Jacumã. Imagina o turista vem prestigiar essa praia, adoece, se corta, problema, vai para onde? Mas o PSF da praia está fechado. Porque realmente também me comunicaram que Jacumã, o sábado do Rio não está funcionando. Acho que uma Rosa Caninha testemunha do que está acontecendo. Então é até feio, né? Uma comunidade, uma cidade turística, no final de semana não tem médico. Até o povo do Conde estava acostumado a correr para lá, para Jacumã, porque em Conde não tinha. Aí ia para lá, muita gente foi para lá correr e não tinha médico lá também. Então era até uma válvula de escape do povo do Conde quando não tinha médico. Me permite falar? Só uma reflexão também. Você falou no município do Conde, mas não é diferente em nenhum município do Brasil. Eu acho que o problema de saúde é um problema nacional. Infelizmente, como foi relatado até pelo secretário, para se procurar um leito de hospital, nem em hospital particular se conseguiu um leito. Ficou esperando o cara lá sair, não sei nem se falecido da UTI, para poder ocupar o lugar do outro, tem que fazer a higienização do local. Quer dizer, infelizmente isso aí é um problema, não sei, de ordem até nacional, um problema que não é só no município do Conde, isso é um problema que é extensivo. Então, infelizmente isso acontece. Já chegou um ponto até de uma cidade como Recife, ficar com mais de 20 PSF sem médico. Você vê, isso a imprensa já fala, já registra, que o problema de médicos chegou a um ponto tal da decisão do governo federal trazer médicos do exterior, abrir o nosso país para trazer médicos do exterior, no motivo de várias discussões, de muitas vezes, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Infelizmente a quantidade do contingente de médicos que existe no país ele é pequeno e os investimentos ainda de saúde também ainda são muito pequenos. Isso é um problema que é nacional. Não existe saúde pública digna no Brasil, infelizmente. Espero que nos próximos anos isso comece a melhorar, os investimentos comecem a ter direcionamentos também em maior número para a saúde e para a educação, como você também falou. Se fosse fazer uma reflexão com a educação no país também, realmente, essa é que realmente é deficitária mesmo. Infelizmente isso é realidade, a gente não pode se obscurecer. Então esses são investimentos muito poucos ainda, insuficientes para dar dignidade de vida à nossa população. Muito obrigado. Vereador, pegando um gancho aqui nas palavras dele, a questão dos médicos, a gente tem que elogiar a presidente por ter ido buscar esses médicos fora, mas a gente queria que também olhasse também para a construção dos hospitais, porque sou brasileiro, eu gosto de futebol, eu gosto de tudo, mas o que está sendo gasto na Copa do Mundo, o que está sendo gasto nesses estádios de futebol, outros hospitais de areia. Eu acho que dava para acabar o problema com essa questão de hospitais, falta de leito. Isso aí a gente tem que ser justo, também tem que olhar essa questão. Teria que ver, teria que refletir melhor. A Copa do Mundo é bom, vai ser bom para o Brasil, vai, mas a questão,
os estados vão poder como atender os pacientes, o estado de futebol vai ficar o quê? Vai servir para quê depois? Servir para quê? Eu acho que a Copa do Mundo vai passar, mas o sofrimento vai ficar para nós. Isso aí que é coisas que a gente tem que refletir. Obrigado. Infelizmente nós não estamos no Senado Federal para conseguir o recurso para a Condima, mas vamos procurar recurso para o município, nossa cidade, onde nós defendemos. Eu acho que realmente. O recurso é federal. Com certeza é federal. Realmente, acho que nós vereadores temos que cobrar. Temos que cobrar de alguém. Então vamos cobrar, nós temos o contato com a Secretaria da Educação, que é a prefeita. E se for por distância, vamos cobrar quem realmente tem responsabilidade sobre o ASA. Essa semana eu tive também cobrança de cidadãos do Conde a respeito de uma creche, onde gerou uma polêmica enorme na internet, muitos comentários, muitas discussões sobre que eu visitei a creche, que várias famílias me pediram, nome de família, onde só tinha 12 colchões velhos, rasgados, cheios de mofo, para 32 crianças dormirem. E realmente eu fiquei abismado, triste com aquela infeliz realidade, e postei minha indignação no Facebook, onde daí geraram várias polêmicas, todo mundo comentou, todo mundo ficou também triste, revoltado com aquilo, onde pessoas também da gestão não tiveram a humildade de assumir o erro, em momento algum, ficaram criticando A ou B, querendo colocar outros assuntos na pauta que não tinha nada a ver com o assunto, mas que a própria população também defendeu e falou realmente a realidade da cidade. E graças a Deus, no outro dia, mandaram colchões para lá, mas só mandaram 10 colchões, ainda falta mais 22 colchões para a creche, porque não tem como 32 crianças dormir em cima de 10 colchões, 12 colchões. Então vou continuar cobrando, ainda falta uma parte de colchões ir para lá, e se for preciso vou lá novamente. E nessa atual fiscalização, uma pessoa de Carapibus me falou que em Carapibus, lá eles dormem em cima de lençóis. Não sei se procede, eu vou até querer visitar essa creche. Foi me falado que em Carapibus as crianças da creche dormem em lençóis. Eu não sei. Eu não sei, a pessoa me falou que é em Carapibus. Deve ser naquela área aí. Deve ser naquela setor de Jacumã. Então, eu não sei se procede também, como até eu fiz uma pergunta ao secretário hoje, eu perguntei se procedia, né? Pronto, vá lá mesmo, porque realmente tem coisas que é inadmissível. E às vezes o vereador tem que fazer a sua função também, legislar e fiscalizar também, que é importante. Não só a oposição, mas acho que temos que mostrar à população realmente